Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, nessa aula vamos dar continuidade ao estudo de potências com base real. Na aula passada, vimos a potências, né, de bases reais, de base real, com expoentes naturais. Na aula de hoje, vamos ver as potências de base real com expoentes inteiros, ok? Então fique comigo aí até o final dessa aula para verificarmos juntos, para aprendermos juntos aí um pouco mais sobre a potenciação de base real e expoentes inteiros e suas propriedades. Até depois da vinheta. Bom, potências de base real com expoentes inteiros. Vou pegar a caneta aqui. Temos aí então, ó, na primeira situação problema, vamos calcular o quociente. O quociente é o resultado de uma divisão, é claro. Temos aqui então uma divisão de potências de mesma base, onde, considerando a propriedade dessa divisão de potências de mesma base, nós devemos manter a base e subtrair os expoentes. Então, a fórmula, né, a forma geral de uma divisão de potências de mesma base é base real A diferente de zero elevado a m dividido pela mesma base. As bases elas devem ser idênticas, elevado a n. Então, essa é a propriedade 2 que a gente já viu na aula passada, e a gente vai retomar aqui também para expoentes inteiros. Nós temos que manter a base e nós vamos subtrair aí os expoentes. Então, nessa primeira situação, problema aqui, aplicando a propriedade. Então, vamos manter a base 2 e vamos subtrair aí 3 menos 4. E 3 menos 4 é igual, mantém a base 2, 3 menos 4 é menos 1. Se você não recorda lá do sétimo ano, essa operação de 3 menos 4, 3 menos 4, podemos fazer a analogia de estarmos devendo 4 e só temos 3 para poder pagar. Então, significa que eu vou ficar devendo 1, ok? Então, mantemos a base, subtraímos aí os expoentes, 2 elevado a menos 1, foi a utilização da propriedade 2. Agora, nessa situação 2 aqui, considerando o quociente na forma de fração. Ora, nessa forma, 2 ao cubo dividido por 2 à quarta potência na forma horizontal é a mesma operação na forma de quociente. 2 ao cubo dividido por 2 elevado à quarta potência. E aí nós vamos utilizar aí a definição de potência, tá? Para resolvermos essa situação. 2 elevado ao cubo, o expoente indica a quantidade da base que a gente vai multiplicar. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Observe aí que tem 3 bases. Embaixo, 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Claro que eu não vou colocar o resultado aqui, né? Ou seja, 8 em cima e 30 e 16 embaixo, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Não vou colocar
8/16. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com a simplificação. Eu divido 2 dividido por 2 vai resultar em 1. 2 dividido por 2 vai resultar em 1. 2 dividido por 2 resulta em 1 também. E aí temos 1 vezes 1, que é 1. 1 vezes 1, que é 1. Logo, temos aqui, para o numerador, 1. Aqui embaixo, observe que sobrou aqui somente esse 2. Tranquilo? Somente esse 2. Bom, agora, o que a gente deve observar? Essa operação matemática, ela é a mesma operação matemática que temos aqui. A mesma. Elas são idênticas. Trata-se da mesma operação matemática. Ora, se essa operação matemática é igual a essa operação matemática e vice-versa, elas são iguais, o que a gente conclui? Que esse resultado de 2 elevado a menos 1, ele é igual a esse resultado meio. São iguais. Com isso, concluímos que 2 elevado a menos 1 é igual a 2 elevado a menos 1. Travou aqui o meu computador, só um instante que ele já retoma. Ele já retoma. Deixa eu alterar aqui, pronto, legal. Que retomou aí sem a escrita. Bom, como a gente já tinha visto na tela anterior, vimos aí que o 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Bom, podemos ler essa situação aqui como o inverso da base 2. O inverso de 2. O inverso de 2 é meio. O inverso de 2 é meio. Uma observação que vai nos ajudar de maneira prática para agilizar o nosso cálculo, e toda vez que a gente tiver expoente menos 1, a gente sempre inverte a base. A gente sempre inverte a base. Então, se nós temos aqui 2 elevado a menos 1, vamos pensar aí que debaixo desse 2 eu tenho o 1, e aí o nosso resultado, de maneira rápida e de maneira prática, é que o 1 vai para cima e o 2 vem para baixo. Pronto. Só isso. Aqui, mesma coisa. 3 elevado a menos 1. O 1 foi para cima e o 3 para baixo. O inverso de 3. O inverso do 3 é 1/3, ou a terça parte. Aqui a gente tem o inverso do 4. O inverso do 4 é 1/4 ou a quarta parte. Observe também que o 1 aqui foi para cima e que o 4 veio para baixo. Nessa terceira situação, nós temos aqui o inverso do 5. O inverso do 5 é 1/5 ou a quinta parte. Ou a quinta parte. Observe novamente que o 1 foi para cima e o 5 veio para baixo. Bom, como temos a fração ali no quarto caso, a fração 1/7 elevado a menos 1, é claro que a gente pode proceder de maneira prática do mesmo modo como nos itens anteriores. O 7 vai para cima e o 1 vem para baixo. Mas é claro que 7 dividido por 1 é o próprio 7. Por isso que aqui só tem o 7. É subentendido que tem que tem o 1 embaixo, né? Tem o 1 embaixo. Bom, nesse último caso, observe que o 9 foi para cima e o 2
para baixo. Mas entenda o conceito. Sempre que tivermos o menos 1 como expoente, nós devemos inverter a base. E qual é, quando que dois números são inversos? Quando que dois números são inversos? Quando o produto entre eles resulta em 1. Então, observe aqui no primeiro exemplo que nós temos o inverso, né? Aqui nós temos o inverso do 2. O inverso do 2. Né? O inverso do 2. Então, ó, o inverso do 2 é meio. Por que é meio? Porque quando eu multiplico 2 pelo seu inverso e vice-versa, resulta em 1. Resulta em 1. Ok? Bom, 2 vezes 1 é 2, 2 dividido por 2 dá 1. Essa expressão matemática, nós pedimos o inverso da base 2. O inverso da base 2, o inverso de 2 é meio. Porque quando eu multiplico 2 e o meio, resulta em 1. A mesma coisa aqui. Se eu tenho 3 elevado a menos 1, é o inverso do 3. Então, 3 vezes o seu inverso resulta em 1. Porque 3 vezes 1 é 3, 3 dividido por 3 dá 1. Mesma coisa para o 4, mesma coisa para a base 5 elevado a menos 1. O inverso do 4 é 1 quarto. Por que o inverso do 4 é 1 quarto? Porque quando nós multiplicamos o número 4 pelo seu inverso, resulta em 1. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. A mesma coisa quando nós temos a fração. O inverso da fração 2 nonos. Então, o inverso de 2 nonos é 9 meios. Porque quando eu multiplico o número pelo seu inverso, nós encontramos 1. Observe que 2 vezes 9 é 18. E 9 vezes 2 também é 18. 18 dividido por 18 é 1. Tranquilo? Bom, continuando aqui, de modo geral, ou seja, generalizando, para qualquer base real A que não seja zero, quando nós temos aí a expressão A elevado a menos 1, basta inverter a base. 1 sobre A. Tranquilo? Então, aqui a gente tem aqui 10 elevado a menos 1, que é o inverso da base 10. É o inverso de 10. Observe ali que o modo prático continua valendo. 1 foi para cima, 10 veio para baixo. Aqui a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. O 5 foi para cima e o 3 veio para baixo. Senhor, mas e essa operação aqui no meio, aqui, o que está acontecendo aqui no meio? Bom, acompanhe comigo aqui. Deixa eu só tirar essas duas flechas. Como é o inverso da base, o inverso da base sempre vai ser 1 sobre a base. Olha lá, o 1 sobre a base A. Então, como a base aqui é uma fração 3/5, então o inverso da base é 1 sobre a base é 3/5, temos uma divisão de frações. Eu tenho que conservar a primeira fração, que nada mais é do que o 1 inteiro. A primeira fração é o 1, né? 1 inteiro. Multiplico invertendo a segunda fração. O 5 vai para cima e o 3 vem para baixo. É lógico que 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 3 é 3. Pronto, chegamos no mesmo resultado. É claro, minha gente, eu não vou precisar fazer todo esse passo aqui para chegar no resultado
do inverso da base, né? O menos 1 aqui indica o inverso da base 3/5. O 5 foi para cima de maneira prática e o 3 veio para baixo, assim como a gente já tem feito com os exemplos anteriores já aplicados. Tá? O menos 3 é a mesma coisa. Aqui ó, a gente tem o 1 aqui debaixo do número inteiro menos 3, ou seja, o 1 foi para cima e o 3 veio para baixo. Opa, passei demais aqui. E o 3 veio para baixo, né? O 3 para baixo. Como essa base é negativa, o menos está ali à frente da fração. Bom, continuando aqui, é claro que você já deve estar imaginando que se o expoente pode ser menos 1, ele também poderá ser menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e assim sucessivamente. Tá? Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos proceder do mesmo modo que a gente fez anteriormente, aplicando então a propriedade do quociente, ou seja, a propriedade 2, que é o que a gente já viu na tela anterior. Vamos manter a base, que no caso aqui a base é 2, e vamos subtrair 5 menos 8. Igual, mantemos sempre a base 5 menos 8. Se você não lembra lá do sexto ano, é como se eu tenho uma dívida de R$ 8 e só tenho 5 para poder pagar. Vou ficar devendo 3, tá? Então, menos 3. Na segunda situação aqui, no segundo caso, a gente vai usar a definição de potência na escrita como quociente. Ou seja, escrever essa operação matemática 2 elevado à quinta potência na forma de quociente, a gente pode fazer 2 à quinta dividido por 2 à oitava potência. Pronto, na forma de quociente. Escrevi aqui um pouco mais para baixo por conta do espaço aqui, tá? Mas é a mesma operação matemática. Escrita na forma horizontal deitada ou escrita na forma de quociente em pé na vertical, é a mesma operação matemática. Bom, continuando aqui, agora aplicando a definição de potência, 2 elevado à quinta, eu repito a base 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Embaixo, 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo. E agora, não vamos fazer a multiplicação, vamos fazer a divisão aqui, ó. 2 dividido por 2 vai dar 1. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 resulta em 1. E 2 dividido por 2 resulta em 1. Observe que 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Claro que temos aqui para o numerador 1. Embaixo, observe o seguinte, sobrou 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2, que é 8. Sobrou 2 elevado ao cubo. Tá? Sobrou 2 elevado ao cubo. Tá? 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo. Tranquilo? Então, o que a gente pode concluir? Eu só vou sair aqui da... Vou tirar aqui a minha câmera. Porque 2 elevado ao cubo... deixa eu pegar, trocar a ponta da caneta. É igual a 1 sobre 8.
1 sobre 8. Ok? Bom, o que a gente pode concluir, então? A gente pode concluir que podemos concluir, então, que nós temos aqui que essa operação matemática e essa aqui de baixo são idênticas, são iguais. Trata-se da mesma operação matemática. Trata-se da mesma operação matemática, então elas são iguais. Ora, se são iguais, os resultados também são iguais. Então, se a gente tem aqui 2 elevado a menos 3, ele é igual a 1 sobre 2 elevado ao cubo. Perceba que você pode estar ouvindo o vizinho batendo com o martelo na parede e o cachorro do vizinho da frente latindo como desvairado, mas tudo bem. Então, concluímos aqui, então, que nesse caso, o 2 elevado a menos 3 é o inverso do 2 elevado ao cubo. O inverso do 2 é 1 sobre 2. Elevado ao cubo, 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. E 2 elevado ao cubo a gente pode deixar indicado aqui, ou podemos já colocar aqui o resultado de 1 oitavo. Tranquilo? Bom, então, podemos observar aqui que ao compararmos os dois resultados na situação 1 e na situação 2, eles são iguais, então podemos dizer que 2 elevado a menos 3, como é que eu leio essa expressão matemática? Eu leio o inverso de 2 por conta do negativo aqui no expoente, o inverso de 2 elevado ao cubo. Então, o inverso de 2 é meio, como eu já falei, elevado ao cubo. É claro que poderíamos ter colocado aqui 1 elevado ao cubo é 1 sobre a base A é 2. E o cubo aqui. Tá? Então, de modo geral, de maneira generalizada, para toda a base real, e essa base real A não pode ser zero, quando nós tivermos a expressão a elevado a menos n, é claro que esse n pode ser qualquer número natural menos o zero, tá bom? Nesse caso aqui, o zero não vai adiantar nada, né? Porque vai dar 1, né, no caso, né? Menos zero não existe, então o inverso de A vai ser 1 sobre A, e 1 sobre A elevado a zero é o próprio 1, né? Então, por isso, aqui o n aqui também seria interessante ser maior do que zero, tá? Então, temos aqui o inverso da base A elevado a n. O inverso da base A é 1 sobre A, elevado ao expoente n. Claro que 1 elevado a n, claro que esse n ele é maior do que zero, sempre vai ser 1. Ok? Até mesmo se ele for zero, até mesmo se esse n for zero, 1 elevado a zero é 1 do mesmo modo. Então, tá? Por isso 1 aqui. 1 elevado a n é 1, a elevado a n, a elevado a n é a elevado a n. Tranquilo? Bom, com isso, nós temos aqui o inverso do 5 elevado ao quadrado. O inverso do 5 é 1 sobre 5. Ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado é 25. Tranquilo. Então, de novo, ó, 5 elevado a menos 2. Se tem negativo no expoente, obrigatoriamente eu inverto a base. E aí, o expoente sem o negativo. Sem o negativo. 1 ao quadrado é 1 vezes 1,
É claro que você não precisa fazer por definição de potência, porque pode colocar o resultado direto. Eu estou fazendo só por uma questão didática. 5 vezes 5. É claro que 1 vezes 1 é 1 e 5 vezes 5 é 25. Do mesmo modo como já foi indicado aqui. Tranquilo? Bom, e quando o número for negativo, igual é o exemplo 2, vai proceder do mesmo modo. Menos 2 elevado a menos 4. Ou seja, se tem o expoente negativo, ou seja, se tem o sinal de menos aí no expoente, obrigatoriamente você tem que inverter a fração. Observe que o sinalzinho de menos aqui da base, eu já coloquei aqui na frente da fração. Então, o inverso de menos 2 é menos 1 meio. E aqui o expoente do lado de fora tira o sinal de negativo. Claro que quando temos potência com expoente par, resultado fica sempre positivo. 1 elevado à quarta potência é 1. 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. 16. Pronto. Como já havia indicado aqui. Ok? E com fração é a mesma coisa. Ou seja, se você tem expoente negativo, vamos aqui, menos 4 sétimos elevado a menos 3. Se tem negativo no expoente, obrigatoriamente inverta a base. 7 para cima, 4 para baixo. O expoente agora fica sem o negativo. Logo, como o expoente é ímpar, o resultado terá o mesmo sinal da base, menos 7 ao cubo é 7 vezes 7, que é 49. 49 vezes 7, que é o 343. Sobre 4 ao cubo é 4 vezes 4, que é 16. 16 vezes 4, que é 64. Tranquilo? Bom, com isso, vamos aplicar em algumas situações problema. Olha só a primeira situação. Determinar o valor da expressão. Eu vou copiar aqui a expressão, ó. 3 elevado a menos 1 mais 2 elevado a menos 2 menos 4 elevado a menos 1. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiramente, observe que os três valores têm expoente negativo. Então, se é menos 1, eu só inverto a base. Pronto. Resolvido. Agora, se é diferente de menos 1, ou seja, se for menos 2, igual que está acontecendo aqui nesse segundo número, obrigatoriamente abre o parênteses, sinalzinho de mais, inverte a base. Por que tem que inverter a base? Por conta desse sinal de negativo. E aí eleva ao quadrado. Senhor, se eu posso colocar o resultado direto? Pode, mas tome cuidado, tá? Por conta de regra de sinais aí na eliminação de parênteses, tá? Então, fique esperto. Bom, menos é menos 1, então eu tenho que inverter a base, então vai ficar menos 1 quarto. Pronto, menos 1 quarto. Aí, ó, como eu disse, agora a gente tem que, primeiro, fazer a potência, tá? Vamos fazer a potência, vamos fazer um passo a passo. Primeiro eu faço a potência, então eu vou copiar aqui o menos, aliás, 1/3, mais, porque o expoente é par, resultado sempre positivo. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Pronto. Eu vou copiar aqui, ó, igualzinho,
Porque agora, no próximo passo, a gente elimina os parênteses, tá? Para você ficar esperto, como eu disse anteriormente, que se você fizer a potência direto, pode dar problema com a regra de sinais, ok? Então, aqui, ó, vem para cá, vamos copiar aqui o 1/3. Regrinha de sinais agora para eliminação de parênteses, quando os sinais são iguais, sempre mais 1/4. Quando os sinais são diferentes, aqui também os sinais são iguais, olha que beleza. Sinais também são iguais, sempre mais. Claro que se a gente tivesse sinais diferentes, sempre menos. Sinais iguais, sempre mais. Mais 1/4. Também, né? Mais 1/4, beleza, mais 1/4, olha só. Mais 1/4. Bom, agora perceba que nós temos aqui uma adição de 3 frações. Nós temos denominadores diferentes, 3 e 4. Temos que encontrar o MMC do 3 e do 4, que vai ser 12. Senhor, como que você sabe que é 12? Porque 3 e 4 são números primos entre si. Definição de números primos entre si, você pode colar aí no post-it aí do lado do seu caderno nessa questão. Números primos entre si são números que admitem aí somente o 1 como divisor comum, ok? Então aí eu não preciso fazer isso aqui, ó, que é a decomposição simultânea para o MMC, né? Vai dar por 2, que é 3, porque 3 não é divisível por 2, então por isso copia. 4 dividido por 2 é 2. Temos aí o 2 de novo, copia o 3. 2 dividido por 2 é 1. Observe que 3 é número primo, é divisível somente por ele, que vai dar 1 aqui, e esse 1 a gente abaixa. Bom, 2 vezes 2 é 4. Tá vendo? Ó? 4. Então, se eu sei que esses dois números são primos entre si, basta a gente multiplicar. Tranquilo? Isso é uma propriedade, tá? Beleza? Então aí não precisa de fazer esse MMC aqui que vai dar 12 do mesmo modo, ok? Bom, multiplicando então 4 vezes 3 é 12. A gente já tinha chegado a essa conclusão. É claro que agora todo mundo, as 3 frações, terão o mesmo denominador 12. E aí 12 dividido por 3, 3, 6, 9, 12, vai dar 4. 4 vezes 1 é 4. Mas, se a gente então dividir 12 por 4, né, a gente divide por 4, 4, 8, 12, vai dar 3. 3 vezes 1. É claro que a fração aqui do lado é a mesma fração, então vai dar o mesmo resultado, é óbvio, né? 3. Bom, esse 3 aqui não ficou muito legal. Tchau. 3. Ficou horroroso de novo, vai ficar assim. Então, 12 dividiu por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Mais o 3 aqui. Pronto, agora é só fazer a operação com o de cima. 4 mais 3 dá 7. 7, 8, 9, 10. Então, nós temos aqui 10. 10 dozeavos. Claro que a gente pode simplificar essa fração. A gente pode simplificar por 2, ó, observe, ó. E os dois números são pares. Se os dois números são pares, simplifica por 2. Igual a 5 sextos. Pronto. É o nosso resultado final para aquela expressão matemática, expressão numérica dada assim. Ok? Bom, passando aqui para a próxima situação. Para que A diferente de zero, x também diferente de zero,
escreva a expressão dada com expoente positivo, tá? Por que tem a restrição aqui para que A e X seja diferente de zero? Porque aqui dentro do parênteses, percebe que o x está sendo elevado a menos 1? Se o x está sendo elevado a menos 1, significa que é o inverso do x. X elevado a menos 1 é o inverso de x. O inverso de x é 1 sobre x. Ou seja, 1 dividido por x. Se x for zero, não existe divisão por zero, então eu não tenho como escrever essa expressão com expoente positivo se x for zero. Por que não tem jeito? Porque não existe divisão por zero. Ok? Bom, continuando aqui, e é claro que para o A, a mesma coisa. Para o A, a mesma coisa. O A vai ficar no denominador, porque nós temos o menos 1 aqui fora. Então, o inverso dessa expressão, o A vai ficar no denominador. Se o A for zero, a multiplicação por zero sempre vai ser zero. Não vai existir, então, a divisão por zero. Por isso que tem essas duas restrições aqui, tanto para A quanto para X, ok? Então, ó, observe aqui, ó, 2A elevado ao cubo, x elevado a menos 1, isso tudo está sendo elevado a menos 1. Isso tudo está sendo elevado a menos 1. Ok? A gente vai iniciar dentro do parênteses. Como vocês já viram aqui, que x elevado a menos 1 é 1 sobre x. Então, continuando aqui dentro do parênteses, a gente vai ter o 2a elevado ao cubo vezes, minha gente, aqui ó, 2a ao cubo é 2 vezes. 2 vezes a ao cubo, que é vezes o x elevado o x elevado a menos 1. Então, temos aqui o 1 sobre x. E aí, ó, pronto, já fizemos aqui uma parte do problema. E é claro que isso tudo continua elevado a menos 1, que é o expoente que está aqui fora. Ora, qualquer que seja o número vezes 1, é ele mesmo. Então, vai dar 2a elevado ao cubo. 2a elevado ao cubo vezes 1 é o próprio 2a elevado ao cubo. É claro que aqui debaixo do 2a elevado ao cubo tem 1. E 1 vezes x é o próprio x. Claro que o menos 1 continua ali fora do expoente. E aí a gente tem o inverso da base. O inverso da base significa que o x vai para cima e o 2a elevado ao cubo vem para baixo. Pronto. Escrevemos aí aquela expressão inicial dada, porém com seus expoentes positivos. Tá? É claro que aqui não há necessidade de representar o expoente 1 do x para verificar que ele também é positivo. Não há necessidade. Tá? É subentendido que aqui em cima do x tem o expoente 1. Senhor, não é zero? Claro que não, né, jovem? Porque se fosse zero, esse x elevado a zero, com o x diferente de zero, seria o próprio 1, né? Então, tem a necessidade, pronto, escrevemos aquela expressão inicial dada, logo 2a elevado ao cubo x elevado a menos 1 elevado a menos 1 é igual à expressão x sobre 2 elevado ao cubo. Pronto.
Já era. Acabou, né? Tranquilo. Bom, essas duas situações problemas que tem aí aparecido, né? Apareceu aí o expoente negativo, né? Porque o expoente negativo trata-se de um expoente inteiro. É claro, minha gente, que quando o expoente ele não for negativo, né? Ou seja, quando ele é positivo, um número positivo também é um número inteiro, tá? Porém, né, esse nosso livro didático ele separa expoente natural, tá? Para as potências que têm expoentes positivos, mais o zero, claro, e tratando-se aí de expoentes inteiros, somente aí com expoentes negativos. Se fosse eu que tivesse elaborado o livro didático, eu teria colocado expoentes positivos, não nulos, e expoentes negativos. Ficava mais simples, mas tudo bem, é a mesma coisa. Bom, agora vamos passar para as propriedades. Nós já vimos na aula passada as propriedades, tá? Então aqui a gente vai fazer aquela lembrança, né? Multiplicação de potências de mesma base é a nossa propriedade 1. E quando a gente tem multiplicação de potências de mesma base, sempre conservamos a base e somamos os expoentes. A diferença da aula de hoje para a aula passada é que na aula passada não havia expoentes negativos. Agora a gente tem. Bom, nesse primeiro caso, conservamos a base 5 e vamos somar os expoentes. Presta atenção aqui, ó, que eu coloquei entre parênteses o expoente menos 6, ok? Senhor, por quê? Porque a gente tem que fazer regra de sinal. Ora, se você lembrar que quando temos sinais diferentes vai ser menos, você já poderia fazer isso aqui direto. Só juntando os dois expoentes, tá vendo? 2 menos 6. Pode fazer direto? Claro que pode, mas toma cuidado. Bom, então aqui mantemos a base 5. 2 menos 6. Cuidado, é como se eu tivesse 2, mas tenho uma dívida de 6. Ora, se eu devo 6 e só tenho 2 para pagar, eu vou continuar devendo 4. Pronto. 5 elevado a menos 4. Tá? Pronto, já aplicamos a propriedade. E é claro que numa situação problema, você tem que transformar isso aqui, né? O inverso do 5, que é 1/5, elevado à quarta potência, que vai ser a mesma coisa do que 1 sobre 5 elevado à quarta. Tá? Mas para nós aqui hoje, só por uma questão de aplicação da propriedade, 5 elevado a menos 4. Tranquilo? Bom, o segundo caso, vou apagar aqui por conta do espaço. Segundo caso, nós mantemos o 10 e vamos somar os expoentes 3 mais, entre parênteses, menos 2. Senhor, posso fazer direto? Pode, mas toma cuidado. Porque é claro que você tem que saber que vai dar negativo aqui, porque os sinais são diferentes. Então, é só juntar os dois expoentes, menos 3 menos 2. Menos 3 e menos 2 é como se eu tenho duas dívidas, é como se eu tiver as duas dívidas, né? Devo 3, devo 2, devo 5. Pronto, então a aplicação da propriedade 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5. Bom, agora para terminar essa situação problema, mantemos a base 2
E é claro que o n aqui, ele tem que ser diferente de zero, tá? E aí, multiplicação de potências de mesma base é muito simples. Eu não vou precisar nem fazer aqui embaixo, já pode fazer direto aqui. Né? 2 mantém a base 2, porque as bases são idênticas. N, que é o primeiro expoente, mais 3. Claro que N tem que ser diferente de zero. Senhor, por que N tem que ser diferente de zero? Ora, se N for igual a zero, a gente fica com 2 elevado a zero. E 2 elevado a zero é 1. E 1 vezes qualquer que seja o número, sempre vai ser o próprio número. Então, não tem como aplicar propriedade. Ok? Por isso que N tem que ser diferente de zero. Bom, a nossa próxima tela é a propriedade 2, que trata-se da divisão de potências de mesma base, onde nós conservamos a base e subtraímos os expoentes nessa propriedade 2, ok? Bom, aqui a gente tem o 6, mantemos o 6 como base, esse 6 ficou uma coisa medonha. Temos o 6 aí para a base e vamos fazer aí 4 menos 7. Percebe que eu não coloquei ninguém entre parênteses, porque não há necessidade de se fazer regra de sinal agora. Regra de sinais, né? 4 menos 7 vai ficar menos 3. É como se eu devesse 7 e tivesse apenas 4 para poder pagar. Então, ó, se eu devo 7 e só tenho 4 para poder pagar, eu fico devendo 3. Ok? Bom, então 6 elevado a menos 3, aplicada já a propriedade. Nesse segundo caso, é a mesma coisa. A base é 10, conservamos a base 10 e vamos subtrair o expoente 3 menos o outro expoente. Percebe que agora eu coloquei entre parênteses, porque sinais iguais é sempre mais para a eliminação de parênteses. Então, 3 mais 2. Ora, 3 mais 2 é 5. 10 elevado à quinta potência. Aplicada a propriedade, 10 elevado à quinta potência. Nesse último caso aqui, observe que a gente tem agora a divisão de potências de mesma base na forma de fração, mas é a mesma coisa. A base é 2, a base é igual a 2, vamos subtrair menos 5, menos, entre parênteses, menos 7. É claro que aqui a regra de sinais é mais, então a gente fica com 2 elevado à quinta mais 7. Agora é só somar. Mantém a base 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 elevado à 12ª potência. E já aplicada a propriedade, 2 elevado à 12ª potência. Ok? Bom, 2 elevado à 10ª potência já é 1024. Tá? 1024 vezes 2, 2048. 2048 vezes 2, 4096. É o resultado de 2 elevado à 12ª potência. Não é o objetivo agora de resolver esse tipo de situação. Bom, o terceiro caso aqui, observe que temos aqui, ó, 3 elevado a n menos 2, com 3 dividido, né, por 3 elevado a n mais 1. Esse n pode ser 0. Se for 0, acho que não tem problema nenhum de ser 0, não.
Tá? Mas vamos ver aqui, aplicando a propriedade de divisão de potência de mesma base, se como é que vai ficar, né? Bom, a base é 3, a gente mantém então 3, e a gente vai ter que fazer n menos 2, que é esse primeiro expoente aqui, né? Se é divisão de potência de mesma base, a gente vai ter que subtrair esse segundo expoente aqui. Eu vou ter que abrir o parênteses e colocar esse segundo expoente aqui entre parênteses, n mais 1, entre parênteses. Ok? Porque a gente tem que fazer a regra de sinais. Então, a base 3 mantém, o n menos 2 não está influenciando em nada. Esse n aqui ele é positivo, enquanto como eu faço a regra de sinais distribuindo, né? Sinais diferentes dá menos n, sinais diferentes dá menos 1. Pronto, eliminamos o parênteses. Agora, observe aqui, eu tenho um n positivo e eu tenho um n negativo. Isso significa que são valores opostos. E quando eu somo valores opostos, eles são cancelados, porque dá zero. Senhor, o que são valores opostos? É como se eu tivesse 2 menos 2. E 2 menos 2 é zero. E nesse nosso caso, não vai fazer diferença. Tá? Bom, continuando aqui, como nós conseguimos simplificar a letra n, fica a base 3 elevado a menos 2 menos 1. Ora, menos 2 menos 1 são duas dívidas. Mantém a base, devo 2, devo 1, somo as minhas dívidas e eu continuo devendo, menos 3. Pronto. Escrevemos de forma mais simplificada aquela expressão inicial dada. É claro que a gente pode fazer o inverso da base, que no caso vai ser 1/3 elevado ao cubo, e 1 elevado ao cubo é 1, 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3 dá 27. Concluímos, então, que 3 elevado a n menos 2, dividido por 3 elevado a n mais 1, é igual a 1 sobre 27. 1/27. Tranquilo? Exercício bacana, exercício de trabalho algébrico aí, bem legal. Interessante, muito bacana. Bom, continuando aqui, aplicamos então a propriedade 2 nesses 4 casos, né, que foram aplicados. Agora a gente vai para a propriedade 3. Lembrando aí que a propriedade 3, ela é a potência de uma potência. Basta nós multiplicarmos os expoentes. Qual é a diferença dessa propriedade 3 para a propriedade 3 que a gente viu na aula passada? Tá? É que agora a gente tem que tomar cuidado com o sinal. A gente tem que fazer regrinha de sinais na multiplicação, ok? Bom, perceba que aqui nesse primeiro caso, esse 3 ele é positivo. Então, mais com menos vai dar menos, tá? Então, a base 10, expoente vai ser negativo, porque a gente vai ter que multiplicar mais 3 vezes o menos 2. Então, ó, os sinais são diferentes, dá menos. E 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, é 6. Então, menos 6. É claro que você não precisa fazer nada disso aqui, ó. Eu só fiz para você poder lembrar aí do 7º ano a multiplicação de números inteiros. Multiplicação de um número positivo com um número negativo. Ok? A segunda situação, mantemos a base 5. Observe que é menos com menos.
Menos com menos é sempre mais. Sempre mais. Sinais são iguais. 3 vezes 1, 3 vezes 1 é 3. Então, o expoente fica mais 3. Como ele é positivo, não costuma colocar o sinal de mais para o expoente. Não há necessidade. Bom, o último exemplo aqui dessa propriedade 3, a base é 10. É claro que esse x ele tem que ser maior do que zero, né? Porque senão, se x for zero, 0 vezes 5 é 0 e 10 elevado a zero é 1. Aí não tem o porquê aplicar a propriedade 5 vezes x, que dá 5, que dá 5x. É claro que x tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Bom, agora a última propriedade, que é a propriedade 4, que é a distributiva em relação ao produto e em relação ao quociente. Tá? A gente já viu na aula passada. Observe aqui que o expoente desse 2 é 1 e o expoente desse 5 também é 1. A propriedade nos indica que a gente tem que distribuir. E distribuir significa multiplicar. Eu vou multiplicar o menos 4 por 1, mantendo a base. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Mantém aí a operação matemática que está indicada aqui, nesse caso é o produto. Mantém o 5, que é a base. 4, aliás, menos 4 vezes 1 é menos 4. Tranquilo. Isso para o produto, tá? Que são esses dois primeiros casos aqui. Mantemos a base. Aqui em cima, o expoente é 1, para x também, menos 2 vezes 1 é menos 2. Indica a multiplicação, menos 2 vezes 1 é menos 2. X elevado a menos 2. Claro que nesse caso aqui, o x também tem que ser diferente de zero. Bom, para a distributiva em relação ao quociente, é o mesmo caso. Mantemos o 7, aqui em cima do 7 é 1, menos 3 vezes 1 é menos 3. Mantém a operação matemática indicada, que é divisão. O expoente aqui também é 1, mantendo a base. Menos 3 vezes 1 é menos 3. E para esse caso também, x também vai ter que ser diferente de zero, ok? Expoente de x é 1, expoente do 5 também é 1. Ao distribuir aqui, mantém a base x, menos 1 vezes 1 é menos 1, dividido, então, mantendo 5, menos 1 vezes 1 é menos 1. Ok? Bom, observe que essas quatro situações problema, os expoentes dentro tanto do produto quanto do quociente foram expoentes iguais a 1. Senhor, mas sempre vai ter que ser assim? Não. Vamos ver uma situação aqui. Vamos supor que nós tenhamos aqui o 5 elevado a menos 2 vezes o 7 elevado ao cubo, tá? Com 10 aqui do lado de fora, com um expoente 10 aqui. Aliás, eu vou colocar um expoente menos 10. Nossa, que número estranho é esse? É um número estranho, mas é um número, ok? O que a gente vai ter que fazer? A mesma coisa que a gente fez anteriormente. Mantém a base e vai multiplicar menos 10 vezes menos 2. E na multiplicação de números negativos, os sinais são iguais, vai dar mais. Então, ó, menos 2 vezes menos 10, os sinais são iguais, dá mais. 2 vezes 10 é 20. Como esse mais 20 trata-se de um expoente, eu não preciso colocar o sinal de mais lá. Só indica como 20. Ok? Bom,
A mesma coisa vamos fazer para o 7. Indica aqui a operação que é o produto, mantém o 7. Aqui o 3 ele é positivo, sinais diferentes é menos. Aí eu tenho que indicar 10 agora vezes 3 vai dar 30. Nesse caso, menos 30. Acabou. Aplicamos a propriedade 4. E é claro, minha gente, que para o produto, aliás, para o quociente, é a mesma coisa. Vamos supor que fosse aqui 4. Não, 4 não. Pode ser 4, não tem problema. 4 elevado à quinta potência, dividido por 3 elevado a menos 7. E aqui um expoente positivo, sei lá, 3. Não coloquei sinal de negativo agora, mas a propriedade é a mesma. Multiplica o de fora pelo de dentro, mantendo a base e mantendo a operação matemática. O sinal, né, de operação. 3 vezes 5 é 15. 4 elevado à 15ª potência. Agora, a multiplicação do 3 pelo menos 7, sinais são diferentes, vai ficar menos. 3 vezes 7, 7, 14, 21. 21. Pronto. Aplicamos a propriedade. Ok? Bom, espero que você que ficou comigo aqui até o final dessa aula tenha entendido os conceitos aplicados aí à potência de base real com expoentes inteiros e as suas propriedades. Valeu, um abraço, até a próxima aula, fique com Deus e até breve.